As madrugadas dos anos 2000. Eu era pequenininho, né? Então não sei. É que anos 2000 é muito vago. A gente tá nos anos 2000, né? Os anos 2000 foram especiais para diversas pessoas e por Que diversos isso? Isso motivos. aqui parece uma quadrilha, cara. Que isso? Mil foram especiais para diversas Que isso? Cara, isso aqui isso aqui entraria claramente numa reportagem sobre gangues de assaltantes. pessoas e por diversos motivos. Para uns, foi a música. Para Lick outros, Gás? foram as programações da TV, o Ah, eu não primeiro lembro celular, direito como é que as é. redes sociais antigas, as brincadeiras na rua ou até mesmo a estética da época. Ah, o. E Como é isso, que é o nome pois os dessa anos estética aí? 2000 moldou uma geração inteira de diferentes formas, fazendo com que cada um guarde uma memória diferente em certos pontos desse período. Mas, se há algo que parece simplesmente não existir, é o fato que as madrugadas daquele período carregavam uma estética própria. E isso não é apenas saudosismo, pois as madrugadas de hoje em dia, eu e talvez você, também apreciamos de forma intensa, Que isso, cara? Que mas tanto fogo são não isso? como apreciávamos naquela época. Eu sou o VX e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos ver se Eu gosto de faz pensar sentido. nas madrugadas como aquele momento em que eu posso prestar atenção nas coisas de uma forma mais contemplativa. Às vezes eu fico horas acordado sem fazer nada demais. Então eu fico ali só sentindo aquele silêncio, aquele vento frio, observando os carros, as luzes e pensando sobre o quão difícil é parar de dia e dar atenção a isso. Faz Tem uma sentido. sensação de liberdade também, como se de madrugada as regras mudassem um pouco. Ninguém cobra nada de mim naquela hora. Não tem mensagem para responder, não tem compromisso, e mesmo que tivesse, se não fosse algo urgente, eu não daria atenção. Ali é só eu e os meus pensamentos. Pô, E pior às que ficar vezes eu acordado de nem penso em madrugada é nada muito bom mesmo. importante. Eu só fico ali, deixando o tempo passar ou sento para escrever meus roteiros. E toda vez que eu penso nisso, eu acabo voltando Só para só não arrume ideia de ficar andando aqui sim de madrugada na rua aqui no Rio, tá bom? a madrugada dos anos 2000. Nossa, isso aí eu já vi esse TikTok mil vezes. Eu não sei bem o porquê, mas aquela época tinha um mistério que eu sinto falta até hoje. Talvez fosse porque eu era criança e via tudo Se com Deus outros quiser, nem olhos. pro Rio. Ou, o mais provável dos motivos também, Hoje, que a ninguém única forma de você fazer um IRL aqui no Rio de noite é se você estiver dentro do teu condomínio. Aí tu faz um IRL lá de noite, andando, mostrando aqui, ó, aqui, ó, isso aqui são as quadras de tênis. Aí dá. tinha tanta luz, tanta tela, tanto barulho e tanto estímulo como é hoje em dia. Era só Queda, aquele vai silêncio sim. que dava para a imaginação correr solta. Tudo naquela época criava uma boa sensação, sendo ainda maior do que a que eu sinto hoje durante as madrugadas. Como exemplo clássico, nós temos as luzes amarelas, que eu me lembro bem o tom único que criava. Tudo ficava com um tom dourado, melancólico, meio nostálgico, mesmo sendo presente daquela época. E o Mas que isso eu vou ainda falar existe, é mano. algo que quase todo mundo viveu. Então, provavelmente, você vai se lembrar da época em que a tarde ia Qual, caindo e qual que eu você acho que é a diferença? É que naquela época, como era bem menos, eu acho que era, né? Menos perigoso, as pessoas conseguiam sair de noite e ver essa cena. Hoje em dia não tem como você fazer isso na maioria dos lugares. A maioria dos postes agora é LED. Aqui na rua. Agora eu fiquei curioso. Deixa eu ver. Tem só um. Pior que é verdade, mano. Se eu botar aqui, ó. Ah, não dá pra ver. Só tem uma ali, ó. Tá vendo? Pera aí que é. Aí. É uma vila.
Mas a maioria é luz branca mesmo. Ainda ali na rua, acompanhava os postes acendendo. E depois, quando a noite caía, você via sua rua exatamente assim. Cara, o horário de verão pra mim só funcionava na época que eu era pequeno, né? Que eu era criança, porque Acompanhado dessa luz, meio que eu bastava ficar saía da ali escola e olhando para tava a rua claro vazia, ainda. Isso era sentindo uma legal. paz que eu nem sabia que era possível naquela época. Não existia Por essa que isso tem necessidade a de ver com estar ser boy? entretido o tempo inteiro, de preencher cada segundo com alguma coisa. Bastava estar ali olhando para o nada, e isso já era o suficiente. Hoje em dia, tudo mudou. De um tempo pra cá, eu não sei qual foi a última vez que eu vi um poste acender, ou que eu parei pra sentar no passeio, como eu fazia antigamente. Eu sei que é uma vida diferente, e que a correria do dia a dia não permite muitos de nós fazer isso mais. Mas, fale a verdade. Qual o interesse você tem em sair do trabalho cercado por luzes brancas e ir pra rua ver mais luz branca? Onde foi parar a profundidade dessa época? Algumas pessoas perceberam que essa iluminação faz falta e têm optado por trazer ela para o seu ambiente como uma iluminação indireta. E a sensação de conforto aqui é É, não, não, é. Pô, isso aqui é muito mais aconchegante. Devo concordar. Ontem eu quase não dormi. nítida. É possível perceber o contraste e profundidade causados por Que uma isso, simples velho? iluminação. Como assim você não teve suas saudáveis 8 horas de sono? E se você sentiu saudade apenas por eu mencionar aquelas luzes amarelas, então tente voltar um pouco mais. Tente lembrar da sensação de estar dentro de casa durante uma madrugada qualquer dos anos 2000. Vocês terem A rua noção? já estava O dia que eu mais dormi essa semana foi 6 horas e meia. Nem foi essa semana, foi dia 9. completamente silenciosa. A janela deixava entrar um vento frio e o relógio parecia andar mais devagar. Todos na sua casa, nesse momento, estavam dormindo. As lembranças mais Vai fortes que eu ter tenho Duca dessas Town. madrugadas são sem dúvida as de sexta para sábado. 6, 5. Nunca. Mano, eu nunca consigo bater 8. E de sábado para domingo. Eram os únicos dias em que existia aquele espaço para ir além do horário, pois não precisávamos acordar em grande maioria dos casos cedo no dia seguinte. Então a noite parecia muito maior do que realmente era. Você passava horas Eu tento assistindo a regular meu programação sono, da mas TV nossa, mano, é aberta, muito colocava um difícil. DVD para rodar, ligava um videogame, ou alguns anos depois passava um tempo explorando a internet no computador da casa. A televisão dos anos 2000 por si só carrega uma nostalgia muito específica. Depois do Altas Horas, quando a madrugada finalmente assumiu o controle da programação, vinha aquela vinheta elegante, misteriosa e ao mesmo tempo Aproveito estranhamente enquanto os estágios melancólica. não Quem começarem. viveu aquela Não é, na época verdade provavelmente eu tô assim agora porque eu tô de férias, né? Não que eu consiga bater 8 horas de sono quando eu tô em aula, mas eu pego tipo umas 7. Não, acho que nem 7, mano. Eu acho que é 6 mesmo. consegue ouvir na cabeça a abertura do Supercine antes mesmo de ela começar. Ah, sim, isso aí essa aí era bizarro. Não, não é essa. Era desse aí. Pior que eu já vi um vídeo do Aprofundo sobre essa vinheta e ele falou que, tipo, ele falou as notas e tal que fazem a gente sentir isso. Oferecimento novo Dove Therapy com serum reparador. Cabelos lindos em 5 dias. Dá uma Como sensação muitas estranha famílias ainda mesmo. não tinham aparelho de DVD, aquele era o momento de esperar pelo filme da noite. E curiosamente, pouco importava qual seria o título. O mais importante era o clima que envolvia aquele instante. Você puxava o cobertor para o sofá, apagava algumas luzes da casa, encontrava a posição mais confortável possível Eu só vi e isso aí quando eu tava simplesmente na casa da assistia minha seu avó. supercine. Às vezes o filme era excelente, às vezes nem tanto. Mas isso nunca foi o que realmente ficou na nossa memória. O que realmente ficou foi a atmosfera. Era uma experiência simples,
mas que hoje parece impossível de reproduzir exatamente da mesma forma. Tanto que, só ao escutar, como eu já mostrei, você consegue se lembrar do momento. Aquele som em específico te transborda de nostalgia. Depois disso, vieram os DVDs, e com eles, uma liberdade que Os parecia lançamentos enorme passavam na na época. TV? Você ia à feira, escolhia alguns filmes quase sempre pela capa e voltava para casa imaginando qual seria o primeiro a assistir. E quando a noite chegava, Pô, você podia sabe o que eu lembrei disso aqui? Daqueles memes que os caras faziam, que era tipo, quando minha mãe comprava um filme do, sei lá, do Carros no camelô, e quando botava não era o Carros, era um filme de. decidir o próprio Cara, roteiro. Pela imagina primeira que. vez, você Imagina escolhia que o que trauma, assistir, velho. quando assistir e quantas vezes você iria assistir aquilo. Era uma pequena autonomia que transformava completamente aquelas madrugadas, tornando cada sessão uma lembrança diferente. Ah, como é que era a Antes vinheta do disso, programa do João? Não quem lembro. nunca pegou uma pizza com guaraná, fez uma pipoca, tomou um suco? Cara, era simplesmente incrível a época do DVD e da TV aberta. Mas os videogames também ocupavam um espaço especial nessas noites. Quem nunca prometeu jogar só mais meia hora e quando percebeu, o céu já começava a clarear? O PlayStation 2 talvez seja o maior símbolo disso. Zerar um jogo durante a madrugada parecia uma conquista muito maior do que zerá-lo durante o dia. Tanto que muita gente já passou pelo perrengue do grito do Play 2, que caso você não deixasse a TV no mudo, todo mundo da casa ia acordar. E então existia a internet, ainda muito diferente da que conhecemos hoje. As redes sociais eram mais simples, os perfis tinham personalidade, as conversas aconteciam sem tanta pressa, e navegar parecia uma descoberta constante. Quem nunca jogou CS antigo durante a madrugada, Eu. mexeu no Orkut até tarde, ou só assistiu um vídeo qualquer no começo do YouTube? Tudo isso e muitas outras coisas davam um peso a mais para a madrugada dos anos 2000. Enquanto lá fora, éramos Nossa. abraçados pelas luzes amarelas, dentro de Eu já casa comecei no tínhamos Facebook, mano. MSN pra mim é Messi, Soares e Neymar. esse conforto extraordinário. E ao pensar nessas noites hoje em dia, me vem um sentimento de melancolia. Pois vejam bem, vocês podem não se lembrar, mas Que em isso? muitos Não, desses não, pera aí. casos, Eu você tenho estava MSN, acompanhado velho. de alguém. A experiência estava toda em unir a família, assistir o filme e só isso. Você não disputava com o uso exorbitante das redes sociais como é hoje em dia. Não existia isso de Isso, tirar o nunca celular viu do essa foto bolso lendária? e ficar lá agarrado olhando feed e stories de pessoas que nem se portam de verdade com você ou que sequer conhecem você. Era você e algum familiar assistindo seu filme. Você, seu irmão, seu primo ou amigo jogando PS2. E hoje as luzes amarelas já não existem mais. Estamos cercados pelo branco dos LEDs em todos os lugares. Hoje você sempre está a um clique de uma série, um clique de um novo episódio e pode escolher o que assistir. Aberturas, propagandas e vinhetas já não são mais atrativas como eram MSN era antigamente. muito bom, mas Alguns aspectos dos anos 2000 certamente tremer a tela. ficaram para trás por necessidade. É claro que a comodidade de pular alguma coisa e escolher não é algo ruim. Eu e você fazemos isso no dia a dia. Mas concordam que existe uma questão de experiência aqui que Que hoje em isso? dia a gente Que isso, cara? Se eu vejo esse aqui, eu não durmo durante uma experiência semana. aqui que hoje em dia a gente já não tem mais. E por esse motivo, por saber que essas coisas nunca mais voltarão como eram antigamente, a madrugada dos anos 2000 é mestre em trazer essa melancolia. Não há muito o que dizer a mais da madrugada dos anos 2000, pois a questão de sentir e de viver, por mais que nenhuma experiência seja individual, aquela é particularmente sua. Então, comentem embaixo o que vocês mais sentem falta da madrugada dos anos 2000. Eu agradeço que chegou até aqui, eu sou o VX e vejo vocês no próximo vídeo. Ficar trocando de online para offline para aparecer a notificação na tela, avisando da loira, avisando que você acabou de entrar. Nossa, tinha isso? Meu Deus.
Ah, é da hora, é da hora. É legal, é legal. Eu nunca vi isso na minha vida, mas é legal.